Ok, está gravando, então vamos lá. Boa noite a todos, vamos mais um dia do nosso curso de nutrição. Esse é o Carlos Felipe dos Santos Cordeiro, mestre em agronomia pela UNOeste, doutorando em agricultura pela Unesp de Botucatu. O vínculo das faculdades hoje o atual é pela Unesp, mas também tem vínculo com a UNOeste, né? Então, é com você, Carlos. Eu só queria fazer uma pergunta, o seguinte, sobre as perguntas da nossa duração de 1h30 e depois 15 minutinhos para perguntas, ou as perguntas ficarem só para o final ou podem ser abordadas durante a gravação, durante a apresentação? Não, pode ir interrompendo durante a apresentação e perguntando se tiver dúvida, sim, sem problemas. Ok, então, se alguém tiver alguma pergunta a fazer, pode disponibilizar no chat, se não quiser abrir o microfone, ou pode abrir o microfone, tá? Para ser feita a interrogação aí. Então, é com você. Boa palestra, professor. Boa palestra, Carlos, desculpa. Então, boa noite a todos. Como me apresentaram, sou engenheiro agrônomo, formado pela UNOeste. Formei faz pouco tempo, formei em 2018. E desde a graduação tenho trabalhado com sistemas de manejo do solo. Então, assim, não sou especialista em química do solo, eu trabalho mais com o sistema de produção. E aqui está as principais culturas que eu trabalho, algodão e amendoim. E a ideia de hoje, foi a convite da Gabriela, a gente discutir um pouco sobre correção do solo, né? Qual que é a importância de realizar a correção do solo, como eu realizo. E às vezes, quando a gente está na graduação, eu acho que a maioria de vocês, surge dúvidas. Qual forma eu vou utilizar? Qual o nível, qual o V% que eu preciso levar? Quando eu uso calcário? Quando eu uso gesso? Eu acho que essas são as principais dúvidas. Então, eu vou tentar ser o mais prático possível, para a gente entender isso. Vocês vão entender durante a apresentação, se a gente não precisa ficar muito apegado à fórmula, né, à dose, a gente tem que entender o sistema. Quando nós entendemos esse sistema, nós conseguimos tomar as decisões. Então, quando a gente pensa, né, em fatores para nós termos altas produtividades, e esse é o nosso objetivo, a cada ano que passa, o custo de produção vem aumentando. Então, você tem aumento de custo com combustível, óleo diesel, por exemplo, fertilizante está mais caro, os defensivos agrícolas, a cada ano que passa, está mais caro. E uma alternativa para a gente continuar tendo margem de lucro é ter altas produtividades. Então, quando a gente pensa em alta produtividade, os fatores, o principal dele é o produtor. Porque não adianta nós querermos fazer a melhor correção do solo possível, melhor recomendação de adubação, se o produtor não quer ter alta produtividade. Então, o primeiro fator de produção é o produtor rural. E depois a base é o solo. Depois nós vamos pensar em clima, em genótipo. Quando a gente fala de genótipo, é escolha de variedade, melhor posicionamento, entra a fisiologia, né? Plantas invasoras, doenças e pragas. Aí alguém pode perguntar, mas qual que é o mais importante? O solo está aqui embaixo, é mais importante que pragas? Não. Provavelmente quem trabalha lá com entomologia vai falar, o manejo de pragas é mais importante com a boa correção do solo. Quem trabalha com solo vai puxar mais para o lado do solo. Mas, na verdade, não tem o mais importante. Porque, às vezes, eu posso fazer uma excelente correção do solo, excelente adubação na minha cultura, só você chega lá, ao que a cultura ainda numa fase reprodutiva, vou pegar o exemplo do algodão, uma das culturas que eu trabalho, você pode ter um ataque de bicudo, se não fizer de forma correta, você vai ter 100% de perda na produtividade, ou próximo disso. Tá? No amendoim, por exemplo, você pode ter perdas até próximas de 100% se você não fazer controle de cercosporiose.
mancha tinta preta, mancha castanha. Então, não tem o que é o mais importante. Nós temos que entender o sistema como um todo. Mas hoje, nós vamos falar do solo. Né? O tema da reunião de hoje, que foi proposto, é nós falarmos do solo, que é a base. Sem sombra de dúvida, a base para a produção de alimento e combustível, que nós não produzimos como agrônomos, os produtores, não é só alimento, nós produzimos biocombustível, fibras, é o solo. Lógico, a gente pode ter alguma produção hidroponia, mas hoje o conhecimento que nós temos, nós não vamos conseguir alimentar o mundo se tirar o solo como fator de produção. Então, sem o solo bem manejado, nós conseguimos produzir alimentos, fibras e combustível. E quando a gente pensa em manejar o solo, a gente pode falar a calagem, gessagem, a correção do solo é o mais importante. Não. Mas ela tem que ser o primeiro. Não é o mais importante. Mas nós temos que pensar na correção do solo antes de tudo. Depois a gente pensar no fósforo, na fosfatagem, se for necessário, incubação potássica, nitrogênio e os micronutrientes. Por que eu coloquei nessa ordem? Porque, às vezes, o produtor fala assim, esse ano eu não vou aplicar calcário, mas eu quero ter uma alta taxa de lotação de pastagem, um pecuarista. Vou aplicar 300 quilos de N. E, às vezes, o seu solo está ácido, tem alumínio. É errado fazer isso? Não vai responder a adubação nitrogenada? Vai. Mas a eficiência da adubação nitrogenada vai ser menor quando não tem o solo corrigido. Então, se nós querermos resumir o que é correção do solo, é preparar o solo para que os meus fertilizantes que eu vou aplicar em sequência tenha maior eficiência. Porque a calagem, a gessagem, é mais barato do que o nitrogênio. Então, vamos pensar num ambiente solo arenoso, uma área que você está entrando, uma área de pastagem degradada, vai entrar alguma cultura agrícola. Né? Normalmente, se utiliza ali em torno de 2 toneladas de calcário. O custo disso por hectare é mais ou menos uns R$250. Pensando aí com o custo de calcário a R$125 a tonelada. Se a gente pensar na adubação nitrogenada no algodão, por exemplo, você utiliza em torno de 150 kg de N, só com nitrogênio, e a ureia é mais ou menos R$1.800 a R$2.000, eu não sei como está hoje, mas é mais ou menos isso, você vai gastar R$600 por hectare. E você vai ter menor eficiência se você não corrigir o solo. Então, a primeira coisa é a correção. É o mais importante? Talvez não seja. Tá? Porque se você quiser ter alta produtividade, nenhum disso aqui pode faltar. Mas, quando eu não realizo calagem e gessagem, se necessário, a eficiência do fósforo vai ser menor do potássio, do nitrogênio e dos micronutrientes. Então, isso aí tem que ser discutido, que nós às vezes discutimos muito assim, agricultura, quem não vai fazer calagem na agricultura de hoje? Tem muitos produtores que ainda não têm essa consciência. Tá? Então, no manejo de pastagem, por exemplo, é uma área que eu gosto também. Se o meu solo não está corrigido com calagem, gessagem e fósforo, a eficiência do nitrogênio é menor. Tá? Então, esses aqui seriam os degraus que a gente tem que pensar. Se o produtor tem pouco dinheiro naquele momento, qual que é a prioridade? A calagem. Não vai pensar que você fazer o boro sem antes preparar o solo, você vai ter alta eficiência. Então, a gente pensar em corrigir o solo. Então, o que é o conceito de um corretivo do solo? É um produto capaz de neutralizar, quando eu falo neutralizar, é diminuir ou eliminar. Então, a gente pensa em pH, chegar mais próximo ali de 6,5. Quando a gente pensa em alumínio, é neutralizar, eliminar o alumínio disponível no solo. Né? A acidez do solo e ainda fornecer nutrientes, como, por exemplo, cálcio e magnésio, quando nós pensamos em calcário. E aí nós temos vários corretivos de acidez. O primeiro é o calcário.
né? Que nós temos aí carbonato de cálcio e magnésio. Só que tem outros. O calcário, hoje, por ele estar... A logística dele, nós temos aqui em Castro, temos no Mato Grosso, fontes de calcário. Então, no Brasil todo, é viável a aplicação, a logística de calcário hoje. Só que nós temos outros. Cal virgem, eu não vou entrar em muitos detalhes, mas tem esse produto, né? Cal hidratada, todos são corretivos de acidez. Calcário calcinado, escória siderúrgica. Então, por exemplo, se você está numa região que tem esse subproduto, que é silicato de cálcio, nós podemos utilizar também. Então, dependendo da logística, do custo, às vezes é vantajoso você usar um produto desse, né? E quais são os tipos de calcário? Eu tenho calcário calcítico e a classificação desses calcários são pelos teores de carbonato de magnésio. Então, calcítico inferior a 10% de magnésio, magnesiano entre 10 e 25, e dolomítico acima de 25. Então, você tem as classificações. Ah, quando eu utilizo um, quando eu utilizo outro. Por exemplo, a gente vai discutir isso mais à frente, mas assim, só para a gente entender. Se eu tenho um solo arenoso, em torno aí de CTC 40, o teor de cálcio na CTC está em torno de 30%, e o de magnésio, 25%. Quando a gente pensa em relações, isso é muito discutido, né? Até um pouco polêmico. Quando a gente fala, eu tenho que trabalhar com relação cálcio e magnésio, porcentagem da CTC ou teor crítico. A gente vai entender isso hoje também. Mas se eu tenho o teor de magnésio muito próximo do teor de cálcio, não é interessante eu aplicar um calcário que tenha alto teor de magnésio. Porque quando a gente pensa no solo, e meu professor lá de fertilidade da graduação e do mestrado, o professor Tiritã, da UNOeste, ele falava assim, né, em tom de brincadeira, o cálcio é o rei do solo. Então nós temos que ter na CTC a maior parte dela ocupada por cálcio. Tá? Então se eu pego a análise de solo, olho nela, CTC 40, o teor de cálcio 30% da CTC, e o teor de magnésio 25%, não é interessante eu utilizar um calcário que tenha alta concentração de magnésio, tá? Porque o meu limitante naquele solo, naquele momento, é cálcio, o magnésio já está entrando em excesso, tá? Então, é nisso que a gente vai começar a posicionar. Agora, o que é mais... Normalmente, você encontra com mais frequência é o calcário dolomítico. Dependendo da região, pode ser que você tenha menos oferta, menor oferta de calcário calcítico ou magnesiano. Mas existem esses calcários disponíveis. Tá? E o gesso? O gesso não corrige a acidez do solo. Então, se eu tenho problema de acidez, eu não vou resolver com gesso. Apesar de ele ser uma base, é muito fraco, ele não consegue alterar o pH do solo. Tá? Então, quando a gente pensa em gesso agrícola, a gente não pode pensar em corrigir a acidez com esse produto. Ele tem outras funções extremamente importantes, mas a acidez não é o que ele vai resolver. Então, quando eu penso num solo, o meu pH está menor do que 5,2. Por exemplo, teor de cálcio baixo e magnésio está ocupando uma parte maior que ele deveria ocupar na CTC, eu utilizo, por exemplo, um calcário calcítico. Se eu estou com problema de cálcio, a saturação de cálcio está baixa ou não está no teor adequado, o pH está em torno de 5,5, 6. Opa, não tem problema com acidez. Não tem alumínio. Se o meu pH está acima de 5,2, eu não tenho alumínio, provavelmente. Tá? Então, eu posso usar o gesso como fonte de cálcio. Então, é nesses aspectos que a gente vai discutir.
quando eu posiciono um produto, quando eu posiciono outro, posso posicionar os dois, não tem problema, só que a gente tem que entender como eu faço isso e de que forma. Então, por que realizar a correção de solo? Quando eu penso em calagem, eu vou elevar o pH, neutralizar o alumínio, fornecer cálcio e magnésio. Só que ele tem um problema. Apesar dele fazer várias coisas no solo, e quando você mexe no pH, você mexe na dinâmica dos nutrientes, ele tem um problema grave. Baixa mobilidade no solo. Isso não seria um problema na década de 80, por exemplo, porque não existia sistema de semeadura direta, em larga escala, estava iniciando ainda. Hoje, quando a gente pensa em sistema de semeadura direta, que nesse sistema a gente não pode revolver o solo, a gente tem que começar a pensar como nós vamos manejar a calagem. Porque se ele tem baixa mobilidade, como eu vou fazer para levar esses teores, neutralizar o alumínio, elevar o pH de 20 a 40, por exemplo? Tem como a gente fazer isso. E a gessagem? Neutraliza alumínio, principalmente porque o calcário tem dificuldade para neutralizar alumínio em profundidade, quando a gente pensa em sistema que eu não posso incorporar. Fornece cálcio e enxofre. Hoje, em ambiente de solos arenosos, a gente vai discutir, porque eu tenho trabalhado mais com ambiente de solo arenoso, o enxofre é um dos grandes limitantes de produtividade. Tá? Então, às vezes, lá o produtor de amendoim, ele esquece do enxofre. E quando ele esquece do enxofre, o teor de proteína no grão do amendoim pode ser menor. Em formar proteína, eu preciso de nitrogênio e enxofre. E existem relações adequadas para esses dois. Quando eu penso em pastagem, às vezes o produtor pecuarista está aplicando 250 pontos de N no pasto, numa fonte que não tem enxofre, ou não está fazendo gessagem. Naquela pastagem, o teor de proteína é menor. O gado precisa de proteína, carne é proteína. Então, a gente tem que pensar no gesso, não só, às vezes, como condicionador do solo, não só como que vai fornecer cálcio, mas também como fonte de enxofre, porque é uma fonte barata de enxofre, dependendo da região do Brasil. Tem regiões do Brasil que hoje o gesso chega um pouco mais caro. E não altera pH. Então, isso aí é o básico. A gente tem que entender de correção do solo. E ele tem uma qualidade em relação ao calcário. O que ele faz? Ele tem maior mobilidade no solo. Então, ele consegue descer no perfil do solo com maior facilidade. Então, mas o que é o pH, né? Nós estamos falando de acidez, pH. Então, o pH é o que? A concentração de hidrogênio que eu tenho no meu solo. Então, quando vocês pegam lá a análise do solo, você tem a CTC, aí você tem cálcio, magnésio e potássio. Se você trabalhar com V%, 70, então 70% da sua CTC está ocupada por cálcio, magnésio e potássio. E ainda vai ter lá um pouco de NH4, que é amônio. Né? E os micronutrientes, zinco, os micronutrientes catiônicos. Mas o que ocupa maior espaço são os três. Aí os outros 30% é hidrogênio. Se o pH estiver menor que 5,2, 5,5, ali vai ter alumínio também. Mas é hidrogênio. Aí, se o meu V% está com 30, olha o tanto do espaço na CTC que está ocupada por hidrogênio. Você vai ter 70% ocupado por hidrogênio e alumínio. Tá? Então, o pH do solo é a concentração de hidrogênio. Então, o meu pH 0, a concentração é maior, dele vai reduzindo. Tá? Então, aí a gente pode pensar, então, Carlos,
Se nós aplicarmos cloreto de potássio, eu vou conseguir expulsar o hidrogênio e aumentar meu V%? Não. Apesar de eles competirem, tá na CTC, para você tirar esse hidrogênio de lá, pessoal, grosso modo, tá? A gente tirar ele de lá, você precisa de calcário. O calcário tem essa força para tirar e liberar espaço para os nutrientes, cálcio, magnésio e potássio. E aí a gente fala assim, qual que é o pH ideal? Será que existe um pH ideal? Então, talvez o pH ideal seja entre 5,5 e 6. Que a gente vai conseguir atender as necessidades das plantas. E hoje a gente não pode esquecer de micro-organismo. Tá? pH aceitável, de 5 a 6,5. Se eu tenho pH 5, eu posso ter um pouquinho de alumínio lá também. Se o pH já passa de 5,2, 5,5, o alumínio já não vai ter mais lá disponível. Tá? Mas por que eu falo aceitável? E a gente às vezes tem que ter um pouco de senso crítico, pensar um pouco mais na prática. Porque às vezes o seu pH está 5,3, daí eu coloco o ideal é 5,5. Aí você faz uma conta de calagem, vai pedir lá no solo arenoso 300, 400 kg de calcário. Né? Isso aí você pode deixar para o próximo ano. Por isso que eu falo que isso aqui é aceitável. Você não tem que seguir isso aqui à risca, certinho. Lógico, você tem um limite, 5. 4,9. Não posso deixar para o próximo ano. Tá? Então, se a gente pega um número e acha que aquele número a gente tem que seguir o resto da vida, a qualquer custo. E não é. Porque, às vezes, a quantidade de calcário que eu vou precisar aplicar é muito pouco e não compensa no operacional, na logística da propriedade rural. Tá? E pH maior, né, menor que seria, maior do que 5, o alumínio está neutralizado. Então, às vezes, 5,2, 5, 5,5, mas é nessa faixa. Você não começa mais a ver alumínio lá no solo disponível. E essa aqui é uma tabelinha antiga. Eu gosto de usar ela, porque é para a gente refletir um pouco. Lembra lá atrás que eu falei de micro-organismo no slide anterior. Tabelinha do Malavolta. O Malavolta talvez seja um dos... foi professor na Exalc por muito tempo. Orientou diversos cientistas que o Brasil tem hoje, assim, de grande relevância, e fez muito pela agricultura. Ele trabalhava com fertilidade do solo e nutrição de plantas. Tá? Ele já faleceu, mas fez muito pela agricultura. E essa tabela é uma tabela dele lá de 1981. E ele coloca aqui as culturas e o pH mais favorável. Então, se a gente pensar aqui, vamos pegar aqui uma cultura, soja, 5,5 a 7. Você pega alface, 6 a 7. Algodão, 5,5 a 6,5. Só que a gente tem que falar assim, mas então vamos trabalhar com 7 para soja. pH 7 é o ideal, nós temos que trabalhar com pH 7. Mas lá em 1981, nós não tínhamos soja com alta eficiência em fixação biológica de nitrogênio. Tá? E quando a gente pensa em pH hoje, nós não podemos pensar só na planta, só na química do solo. Nós temos que pensar na microbiologia do solo. Então, as bactérias fixadoras de nitrogênio, elas gostam de um pH um pouquinho ácido. Então, um pH ali de 6,5 é o ideal para elas. Tá? Então, para a cultura, talvez o pH 7 seja o melhor. Mas será que para o bradyrhizóbio, que vai fazer associação com as raízes da soja e fixar o nitrogênio, será que o pH 7 é o ideal? Tá? Mas por que eu utilizo essa tabela? Para a gente refletir um pouco. Porque, às vezes, tem informação que de 1970 vale até hoje.
Outras informações nós temos que pegar e trazer para a nossa realidade. Tá? O que mudou na soja? O que mudou no algodão? Será que mudou uma coisa no algodão porque o pH é um pouquinho diferente? E não serve só para pH, serve para outras coisas também. Tá? Potencial produtivo das culturas. Mas, pessoal, normalmente o pH ideal para a maioria das culturas é em torno de 5 a 6,5. Tá? E se lembrem, hoje, quando nós pensamos em pH de solo, não podemos pensar só na planta. Temos que pensar nos micro-organismos. Porque muito se fala de FBN em soja, mas tem micorrizas que se associam com raiz para solubilizar fósforo também. Tá? E tem muitos micro-organismos que hoje já se sabe das associações que eles fazem com o sistema radicular na rizosfera. Pessoal, se tiver alguma dúvida, vocês podem interromper. Se não tem nenhuma dúvida, ou... Eu tenho uma assim, ó, Carlos. Pode fazer, então. Essa questão do pH ideal, né, ou aceitável aí, que, a grosso modo, essa correção, dependendo da análise, é deixada para outro ano por conta de benefícios financeiros, na cultura do amendoim, né, que é uma cultura que o cálcio é essencial para ela. Como fica essa avaliação? Deixo mesmo no próximo ano? Ou não? Por particularidade da cultura, eu preciso fazer essa correção? O Daniel fez a pergunta? Não, Pedro. Pedro, a pergunta sua é excelente. E eu vou falar isso mais lá na frente, quando eu mostrar a análise do solo. Porque, às vezes, nós colocamos a informação e falamos assim, eu vou dar essa informação para o resto da vida em todos os aspectos. E se fosse isso, nós estávamos enrolados, nós como agrônomo, porque os aplicativos iam tomar conta. Mas, sozinho, né? Hoje, os aplicativos já estão, mas só funciona se tiver nossa inteligência. Essa pergunta é ótima. Por quê? No amendoim, você tem que usar calagem ou gessagem, ou associação dos dois, todos os anos. Porque quando você pensa em amendoim, você precisa ter o teor de cálcio. Tá? Então, vamos pensar num solo, a gente entender melhor. pH corrigido, pH está 5,5. Teor de cálcio na CTC está tranquilo. Aí o produtor fala, não vou realizar calagem nem gessagem. Se tiver um amendoim com potencial produtivo de 500 sacas por alqueire que é a linguagem dos produtores paulistas, vai cair para 380, 400 sacas. Por quê? O amendoim específico, como a vagem dele embaixo do solo, em torno de 90% do cálcio que está na vagem, que a vagem é formada por pectato de cálcio, é absorvido diretamente pela vagem eginófora. Então, do cálcio que está na vagem, é absorvido diretamente, não é sistema radicular depois por redistribuição. No caso do amendoim, você tem que ter o teor de cálcio adequado de 0 a 7 centímetros, que é onde estão as vagens. Então, às vezes, você realizou calagem um ano atrás, aí você faz o preparo do solo, esse calcário vai ficar ali de 10 centímetros até um pouquinho mais baixo. Aí você aplica potássio na linha, 30 quilos, 40 quilos de potássio. CTC do nosso solo já é muito baixa. Quando você pensa em amendoim, você pensa em solo arenoso. CTC 30, 40. Aí você tem competição. Aí você não tem cálcio naquela camada superficial. E aí o seu amendoim vai ter coração morto, que o pessoal fala. Não é, o grão fica mal formado. Tá? Então, no caso do amendoim, obrigatoriamente, você tem que ter uma fonte de cálcio. Tá? E às vezes, fala assim, soja de primeiro ano, calagem um ano antes para esse calcário reagir. Amendoim, se você fizer calagem um ano antes, no momento da semeadura, fazer o preparo do solo e não aplicar um pouco de calcário ou gesso em cobertura, que na mente você pode fazer gesso com 25, 30 dias após a emergência, vai ter problema. Mas aí é o cálcio que é limitante, e aí é por causa da morfologia da cultura do amendoim. Tá? Mas a pergunta sua é muito boa. E por que é boa? Porque, assim,
nós, como agrônomos, não podemos, às vezes, pegar uma informação e falar assim, essa informação serve para tudo e para sempre. Algumas situações nós vamos ter que trabalhar nela. Certo? Era essa a pergunta? Essa sim, Carlos. Muito obrigado, viu? Por nada. Se alguém tiver mais alguma dúvida, pode ir perguntando, pessoal. E quais são os problemas de eu ter um pH muito ácido ou um pH alcalino? Tá. Quando eu penso no pH muito ácido, porque um pH levemente ácido não tem problema. Eu vou ter menor disponibilidade dos ânions, nitrogênio, enxofre, fósforo e boro. Carlos, por que isso? Tá vendo como tudo começa a ligar agora? Porque você tem o pH ácido, a atividade microbiológica do solo é menor. Quando eu tenho baixa atividade microbiológica no solo, eu tenho menor mineralização da matéria orgânica do solo. E onde esses nutrientes estão? Maior parte desses nutrientes, lógico, pessoal, se a gente pegar o fósforo não lábio, não é bem por aí, mas maior parte do nutriente mineralizar vem da matéria orgânica. Nitrogênio, matéria orgânica. Enxofre, matéria orgânica. O fósforo que pode ser mineralizado, matéria orgânica. E boro, matéria orgânica. Por quê? São carga negativa. Vamos ficar na CTC. Tá vendo quando você começar a entrar nos micro-organismos? Você vai ter menor disponibilidade desses nutrientes, devido à menor mineralização da matéria orgânica do solo. Vai ter maior concentração de alumínio. Tá? E alumínio, além de ficar ocupando espaço no CTC, ele tem problema, atrapalha o crescimento radicular. E menor atividade microbiológica. Então, se eu estou cultivando uma soja, um amendoim hoje, um amendoim de alto potencial produtivo, ele absorve 500 kg de N. Tá? Normalmente, os produtores utilizam adubação de base de 20 kg de N. Aí você pega mais uns 20 kg da matéria orgânica, dá 460. É o 40 menos 500, né? 460 kg de N vem via FBN. Então, se a gente não tiver um ambiente que favoreça a atividade microbiológica, não tem nitrogênio para amendoim e para soja. Tá? E se o pH está alcalino? De modo geral, no Brasil, a gente tem poucos problemas com pH alcalino. Tá? Em solos como um todo. Sem interferência sem o manejo nosso. No Nordeste a gente tem alguns lugares, tá? Mas de modo geral, nosso solo tem pH mais ácido. Mas eu posso ter problema com isso. Quando? Se eu tenho solo pH alcalino, baixa disponibilidade de micronutriente catiônico. Zinco, por exemplo. Carlos, mas você está falando que nosso solo é ácido. E aí, se eu estou trabalhando em um solo e faço só calagem superficial? Então, imagine que às vezes eu faço uma conta de calagem. E aí a gente tem que ter o senso crítico, que eu falo que a forma não é tão importante, o senso crítico é mais importante que a forma. Por quê? Se a gente está trabalhando no solo de CTC alto, dependendo da fórmula que nós utilizamos, vai pedir lá 8 toneladas, 10 toneladas de calcário. Aí se você faz 10 toneladas de calcário em superfície, você recomendou calcário de 0 a 20. Só que o calcário, se você aplicar hoje, amanhã, mesmo chovendo, ele vai descer no perfil de solo. Vai ficar ali de 0 a 5. Então, você fez uma calagem 4 vezes maior, porque era para 0 a 20, só que ele não vai descer no perfil do solo do dia para a noite. Então, naquela superfície do solo, você vai ter, talvez, um pH muito próximo de 7. Tá? E aí você pode ter um problema de absorção de micronutriente catiônico. Aí você quer uma estratégia para isso? Não faça uma calagem tão pesada. E na linha da semeadura, você pode fazer o quê? Adubação. Usar um MAP. Porque MAP você tem fósforo e tem nitrogênio.
esse nitrogênio do MAP, ele vai liberar H+. Ele vai acidificar a risosfera ali da... Lógico, pessoal, é um efeito muito localizado. Mas ali na risosfera da sua cultura vai liberar um pouco de H+. E vai facilitar a absorção ali no início, pelo menos, do micronutriente catiônico. Tá? Por isso que às vezes o pessoal comenta, o MAP é o fertilizante do sistema de semeadura direta. É uma alternativa. Vai acidificar o solo no perfil como um todo? Não. Mas ali na risosfera, onde você aplicou, ele vai ajudar. Tá? Baixa disponibilidade de fósforo. Então, para o fósforo estar disponível, você não pode ter um pH alcalino. Tá? Quando você tem um pH alcalino, você começa a ter a absorção de fósforo com cálcio. Então, o pH ali 6,5, 6 para o fósforo é o ideal. Se estiver muito ácido, problema com fósforo. Por quê? Além de, na migração da matéria orgânica, você vai ter maior disponibilidade do que? De ferro e de alumínio. E você tem a absorção de fósforo com ferro e alumínio. O fósforo é difícil manejar ele. E baixa atividade microbiológica também. Como eu falei para vocês, os micro-organismos do pH levemente ácido. E que acelera essa acidificação dos solos? Adubação nitrogenada, tá? Dependendo da fonte, né? Tem fonte que libera mais H, outras menos. Cultivo intensivo, porque as raízes liberam H+. Então, um sistema que você faz, por exemplo, soja no verão, milho, safrinha consorciado com braquiária, você tem raiz o ano todo no sistema. Aí você pode pensar, cara, você fala que não pode jogar raiz no sistema? Não. Os benefícios da raiz no sistema é muito maior do que esse probleminha que ela causa liberando H. Liberando esse H, a gente faz calagem. Tá? Então, a gente tem que sempre preconizar um sistema com raiz no solo. Tá? Se eu tenho lixiviação de cálcio, magnésio e potássio, e manejo adequado da correção e adubação do solo. Tá? Por quê? Se eu não faço reposição de cálcio, magnésio e potássio, você começa a dar mais espaço para o hidrogênio. Então, você começa a exaurir as bases do solo. Então, esses são os sistemas que causam acidificação dos solos. pH do solo e disponibilidade de nutriente. Então, mais uma vez, a tabelinha do professor Malavolta. Então, onde eu tenho a maior disponibilidade? Nossa, se eu pensar só em micronutriente catiônico, eu tenho que trabalhar com pH 5, 4,4. Outra coisa, pessoal, quando a gente pega pH, pode ter em água em cloreto de cálcio. Tá? Então, vocês observarem, eu tenho pH em água, geralmente dá um pouquinho maior, geralmente não, sempre dá um pouquinho maior, e pH em cloreto de cálcio. Então, se eu estou pensando assim, eu quero só ferro. Ferro, zinco, manganês, cobre resolve o problema da minha vida. Deixa o pH ácido. Você vai ter maior disponibilidade. Só que eu vou ter alumínio também. Aí se eu falar, não, eu só quero molibdeno e cloro. Não me importa os outros nutrientes. Trabalho com pH lá com 8. Mas nós sabemos que as plantas precisam de todos os nutrientes. Uns em maior quantidade, outros em menor quantidade. Mas se você alcançar alta produtividade, você tem que ter disponibilidade de todos os nutrientes. Então, qual faixa que nós... Então, quando eu penso pH aqui, ó, cloreto de cálcio 5,9 e água 6,5, eu tenho boa disponibilidade na maioria dos nutrientes. E alumínio eu tenho lá embaixo, porque alumínio não é nutriente de planta. Alumínio é tóxico para a raiz, para a parte aérea também se acumular, dependendo da cultura. Tá? Então a gente tem que pensar no pH aqui, ó. pH ideal. Isso aqui, pessoal, foi resolvido lá em 1979 com uma volta, não é nada novo. E aí o pessoal pode estar perguntando, mas por que você traz informação, então? Porque tem pessoa errando nisso. Na nossa agricultura, tem pessoas errando em calagem ainda. Tem produtor fazendo adubação nitrogenada sem aplicar calcário antes. Então, nós temos que entender isso
E nós que estamos estudando, nós que estamos na academia, temos que ter esse conceito em mente e levar. Porque às vezes você fica pensando assim, vou fazer uma aplicação de drone, vou aplicar o melhor fungicida que tem no mercado, vou fazer irrigação na minha área, só que eu não estou fazendo o básico. Eu estou querendo usar uma tecnologia que foi desenvolvida em 2020, na aplicação via drone, já foi um pouquinho mais no passado, já tem isso, mas... E não estou usando a tecnologia que foi desenvolvida lá em 1979, que é pensar em pH adequado para o solo. Então, eu acho assim, a alta produtividade, e mais importante do que isso, é a lucratividade, porque você pode, às vezes, produzir 90 sacas de soja com custo de 89. Isso não é interessante. O interessante é eu produzir quantidade boa com o menor custo de produção possível. Quando a gente fala em calar, a gente está falando nisso, em reduzir o custo de produção, porque eu aumento a eficiência do meu fertilizante. Eu aumento a eficiência da fixação biológica de nitrogênio. Então, outra coisa que a gente tem que entender como agrônomo também, e pensar um pouco, às vezes, como produtor, e não só como agrônomo. Às vezes, como agrônomo, a gente fala assim, ó, eu quero produzir 90 sacas de soja, eu quero produzir 450 arrobas de algodão, eu quero produzir 650 sacas por alqueire de amendoim, mas e o custo de produção? O custo de produção é mais importante, porque se o produtor tiver um custo de produção maior que a receita, que o lucro, que o retorno que ele vai ter vendendo o produto dele, ele vai desistir de produzir algodão, soja, amendoim. E aí? E aí ele vai produzir nem pouco e nem muito, vai produzir nada. Tá? Então a gente tem que pensar, às vezes, em atividade. Não é saindo aplicando as coisas, fazer um monte de aplicação de fungicida, aplicar no algodão, por exemplo, aplicar 220 quilos de N. Às vezes é necessário, mas na maioria das vezes não. E o alumínio? Inibe o crescimento radicular. Pessoal, se eu não tenho um bom crescimento radicular, já tenho problema. Porque eu vou ter dificuldade de absorção de água e nutriente. Eu não vou conseguir explorar o solo de maneira correta. Porque, às vezes, a diferença do produtor que colhe 50 sacas de soja e 90 sacas de soja está no sistema radicular. Qual a capacidade de exploração desse sistema radicular no solo? É só 0 a 20 ou é 20 a 40 também? Quando você pensa em 20 a 40, você dobra a capacidade da planta em absorver água. A exploração do solo é o dobro. Reduz a absorção de nutrientes e água pelas plantas. Reduz a disponibilidade de fósforo, porque o fósforo tem a adsorção com fósforo e alumínio. Aumenta problemas com doenças radiculares nematóide. Por quê? Você causa um dano na raiz. E aí é a porta de entrada. Tá? E às vezes o nematóide está numa camada do solo, se você não tiver limitação em profundidade, a raiz acaba fugindo, crescendo em profundidade, saindo da zona que você tem maior concentração de nematóide. Essa aqui é uma foto de um artigo que eu peguei, publicado recentemente. Isso aqui é a raiz de soja. Tá? Então, o que você tem? Ó, menos alumínio, senão você não tem alumínio. Você tem tempos de exposição das raízes de soja ao alumínio. Então, 24 horas, 48 e 72 horas. Observem, olha o que acontece com a ponta da raiz. Ela começa a entortar aqui. Ah, mas o que isso vai ocorrer? Olha isso aqui. Barrinha branca sem alumínio, barrinha cinza com alumínio na solução do solo. Potássio não teve problema. Estatisticamente é tudo igual aqui, ó, tudo A. Aí fomos para cálcio. Olha o que acontece. Aqui é 24, 48 e 72 horas. Onde eu tenho alumínio na solução do solo, a concentração de cálcio nas raízes é menor. Olha aqui a diferença. Você inibe a absorção de cálcio. Olha o magnésio, tanto que você reduz. Fósforo na raiz não tem problema. Só que é importante lembrar que esse experimento foi solução nutritiva.
Mas se você tiver alumínio no solo, você vai ter absorção. Você vai ter menor quantidade de fósforo disponível na solução do solo. E, consequentemente, menor absorção de fósforo pela planta. Então, está vendo a importância de não ter alumínio no solo? Alumínio, a gente, olhando na área de solo, tem alumínio? Calagem. Tá? Às vezes o pH, como eu disse, o pH está 4,9. Tem alumínio? Faz calagem. pH está 5,2. Não tem alumínio? Está 5, não tem alumínio? Pode ficar mais tranquilo. Tá? Porque alumínio você vai ter problema. Tanto na absorção de cálcio, como magnésio, como na menor disponibilidade de fósforo na solução do solo. E pior do que isso, você tem um sistema radicular com volume menor, menor exploração do solo. E hoje, na maioria das regiões produtoras, tem algumas regiões que chove muito bem, mas na maioria, nós somos aqui, vocês aí da Alta Paulista, né? Você pega Marília, Tupã, Dracena, Epitácio, Prudente. Essa região nossa, o maior problema nosso de produzir alimento, produzir fibra aqui, é veranico. Então, às vezes, eu tenho uma soja lá que tem potencial para 70 sacas. No momento de encher o grão, dá um veranico, você colhe 40. Se você tem um sistema radicular em profundidade, não é que não vai sentir a seca, só que vai reduzir menos a produtividade. Tá? E quando a gente pensa em alumínio, a gente está limitando o crescimento radicular. O alumínio, a interação do alumínio com o fósforo. O que acontece? Quando eu tenho um pH ácido, então aqui é adsorção de fósforo com ferro. Olha lá, é muito alto. Então, pH ácido, 3. Adsorção com ferro, ferro e fósforo. Olha aqui. Muito alto. Aí, o pH vai ficando mais próximo de 5, eu vou reduzindo o problema com ferro. Né? Com alumínio, quando eu chego mais próximo de 7, vai reduzindo o problema com alumínio também. Então, aqui, ó, 6 por aqui, ó, você não tem problema, muita coisa. E se o pH ficar alcalino? Vou ter absorção com cálcio. Então, o fósforo é complicado de ser manejado. Por quê? Ele tem absorção com alumínio, com fósforo. Fósforo tem absorção com alumínio, com ferro e com cálcio. Aí fala assim, Carlos, mas depois que ele, quando você sabe... Então, às vezes, alguns não sabem o que é absorção. Às vezes, tem alunos lá dos primeiros termos que não sabem o que é isso. Então, absorção, pessoal, absorção é quando o nutriente sai do solo e entra na planta. Isso aí é show de bola. A adsorção é quando um nutriente gruda no solo com outro nutriente ou com alumínio, por exemplo. Então, fósforo se liga com ferro. Quando ele se liga, ele não fica disponível para a planta absorver. Aí você pode falar, cara, mas tem como desamarrar eles aí? Tem, mas é difícil. Nós conseguimos isso principalmente com micro-organismos. Por exemplo, micorrizas, inclusive vou estudar isso no doutorado, com amendoim, fósforo. Às vezes ele consegue, faz associação com as raízes lá do amendoim, e consegue liberar um pouquinho de fósforo que está com cálcio. Já existem estudos com isso. Tem cultura que tem mais facilidade. Amendoim, nós tem hipótese que consegue pegar um pouco de fósforo que está absorvido. Soja, não sei. Tá? Então, esse sistema, quando ele tem adsorção, é difícil você fazer isso, desfazer isso. Então, para vocês terem a noção, nos solos do estado de São Paulo, você tem até 500 quilos de fósforo, que é chamado legado do fósforo, né? De fósforo não hábil. Fósforo está absorvido. Por quê? Você tem que manejar o pH. Para ter uma faixa que você tem menor problema. Está vendo a importância de a gente analisar a calagem antes da fosfatagem? Eu coloquei naquela ordem lá no primeiro slide. Carlos, se eu tiver adsorção com alumínio e fósforo e aplicar o calcário, ele vai fazer desmanchar isso aí? Não, isso aí é feito associação de micro-organismos, sistema radicular de algumas culturas consegue desfazer isso aí.
Tá? O negócio é não deixar ocorrer a distorção. Esse é o negócio. Depois que está feito, para desfazer, é difícil. Então, quando você pensa em fazer uma correta correção do solo, aí começa a surgir um monte de dúvidas. Eu já mostrei para vocês que isso é importante por causa disso, daquilo. Mas aí começa a surgir qual dose eu aplico, qual forma utilizar. Isso aí que eu mais ouço. Qual forma eu vou utilizar? Depois, qual calcário? Calcítico, magnesiano e dolomítico? Faço incorporação ou não faço incorporação? Quanto tempo eu devo aplicar o calcário antes de semear minha cultura? Posso aplicar calcário e gesso no mesmo período? Posso fazer calagem e depois, logo em seguida, fosfatagem? Faço a recomendação apenas 0 a 20 até 40 centímetros. Então, são dúvidas que às vezes nós temos no dia a dia. Vamos tentar entender isso daí. Seria fácil falar, vamos responder tudo isso aqui, mas é muito difícil falar assim, ó, você faz tal dose, utiliza tal fórmula. Poderia passar para vocês. A dose é essa, você usa só essa fórmula, mas não é. Porque às vezes, vocês estão na região de Marília, hoje a maioria, às vezes tem alguns alunos aqui de Prudente, tem alunos de Dracena, alguns eu conheço. Aqui para a região, às vezes uma fórmula resolve o nosso problema, às vezes. Apesar que eu acho que às vezes a gente pode trabalhar com outras. Mas se você for trabalhar em outro país, por exemplo, porque é possível. Às vezes vocês estão aí estudando hoje em Marília, vocês se formam, recebem uma proposta de emprego, vai fazer uma pós-graduação e vai residir em outro país. Aí você vai falar assim, vou usar a mesma fórmula de lá? Por isso que eu falo, pessoal, que o mais importante não é saber a fórmula. O mais importante é entender o sistema. Entendendo o sistema, nós vamos se virar, seja aqui no oeste de São Paulo, ou seja lá na China. Nós conseguimos se virar. Tá? Então, o primeiro passo é a análise do solo. E daí eu falo, a análise do solo, para fazer uma boa recomendação, é 0 a 20 e 20 a 40. Se você se formou, vai trabalhar numa fazenda lá no Mato Grosso, chegou, vai ser responsável técnico, coleta solo, a primeira, se não tem um histórico na fazenda, a primeira coleta que você fizer faz até 1 metro. Só para você saber o que está acontecendo. Porque você tem que conhecer o solo até 1 metro para saber como que está. Teor de argila em profundidade. Será que está lixiviando algum nutriente? Tá? Todo ano precisa fazer até 1 metro? Não, você faz uma vez para você entender como está esse ambiente. Mas eu acho que todo ano é importante fazer não só de 0 a 20, mas 20 a 40. Principalmente em regiões que você tem problema com veranico. Porque esses 20 a 40 aqui, ó, é o seguro. Tá? Se você é um veranico de 10, 15 dias, não é que vai resolver o seu problema, vai amenizar bastante. Se você está lá em Sapezal, por exemplo, uma região que na época chuvosa chove todo dia, esse produtor não se preocupa muito com isso. Mas se você está aqui no oeste de São Paulo, no oeste da Bahia, correção em subsuperfície passa a ser muito importante. Tá? E vem a análise do solo. Tá? Quando a gente olha para a análise do solo, a gente tem que saber já. O que a gente precisa saber? O que eu vou ter que fazer? Eu preciso fazer calagem? Eu preciso fazer gessagem? Você tem que responder essas duas perguntas. Dose a gente vê depois. Então, quando a gente olha a análise do solo, a primeira coisa que eu particularmente olho é o pH. Se você olha o pH, está menor do que 5, se não tivesse análise de alumínio, tivesse saído aqui, você já ia saber que tem alumínio. E aqui prova para nós, 4,8, 1,7 de alumínio. Aí você reduziu mais o pH, 4,5, 2,8 de alumínio. Tá vendo? Então, isso aqui a gente tem que excluir. Então, a gente já sabe uma coisa. Só gesso não resolve meu problema. Aqui eu tenho que fazer calcário. Tá?
Aí, apesar que quando você pensa em correção do solo, a gente pensa em fosfatagem também, mas a gente hoje não é o foco, mais calagem e gessagem, a gente pega fósforo. Extratura que é resina, tá, pessoal? 3,5. 3,5 é baixo. Eu preciso fazer fosfatagem. E aí vai a pergunta, se eu não me engano, foi quem fez a pergunta, eu esqueci o nome, tô difícil gravar, acho que foi o Pedro. Mas enfim. Aí ele fala assim, Carlos, mas eu faço fosfatagem sempre? Eu digo que não. E aí a gente vai ter o exemplo do amendoim de novo. Porque quando a gente pensa em fosfatagem, a gente tem que levar esse teor de fósforo aqui, se for resina, por pelo menos 16. Só que o amendoim hoje é um sistema de produção, você tem área arrendada. Então, quando você faz arrenda área de cana, por exemplo, você vai plantar amendoim e vai devolver para a usina ou para o fornecedor de cana. Quando você faz uma parceria com o pecuarista, você pega a área, cultiva o amendoim e devolve o pecuarista com o pasto formado. Se você faz uma fosfatagem aqui e aplica um fosfato natural para levar 16, quem vai se beneficiar desse fosfato natural aqui não é você. É o dono da terra. Então, por isso que às vezes eu falo, não é sempre que a gente vai fazer isso. Mas se eu sou dono da terra e cultivo amendoim, faço uma rotação com pastagem, a fazenda é minha, aí eu tenho que fazer uma fosfatagem aqui. Porque o teor 3,5 é muito baixo. Tá? Enxofre também está baixo. Né? Mas vamos falar da calagem. Então, eu tenho que fazer calagem por causa do pH, tenho que fazer calagem por causa do meu alumínio. Tá? Aí, minha CTC é 34. Aí que entra a discussão que se tem hoje na academia. Porcentagem de nutriente no solo e relações ou teor crítico? Estou falando, a gente não precisa discutir isso mais. Porque não precisa. Vou explicar para vocês. Vamos considerar que o teor crítico para cálcio no solo é 40. Vamos considerar isso. 40 milimol. Se for centimol, depois eu explico isso, mas se for centimol é 4. Aí eu tenho a CTC 34. Como eu vou colocar 40 de cálcio se eu não tenho nem 40 de CTC? Nem se eu colocar 100% de cálcio na CTC, eu não consigo chegar no teor crítico. Teor adequado. Tá? Vamos considerar que o teor adequado de potássio é 3. Um exemplo, tá? Se você for levar para 3, você vai saturar a sua CTC com 10% de potássio. E você vai começar a competir com cálcio, principalmente a cultura calcífera, se for amendoim. Tá? Então, pessoal, para não restar dúvida, quando eu utilizo o teor crítico? Se é possível você chegar no teor crítico de todos os nutrientes da CTC, cálcio, magnésio e potássio, ok. Não se discute mais isso. Se a CTC é muito baixa, eu trabalho com porcentagem da CTC de cada nutriente e relação entre eles. É o conceito que eu adotei para mim trabalhar, para não ficar nesse meio dessa discussão. Por quê? Você tem que pensar ao lado, porque tem as pessoas que defendem, falam que você saturar 5% da CTC com potássio, eles estão corretos também. Porque se você pegar uma CTC, um solo argiloso, com alto teor de matéria orgânica, CTC 150. Se você for colocar 5% de 150 da CTC, você vai gastar um caminhão de dinheiro com cloreto de potássio. Tá? Então, assim, se é possível, pega um livro lá, teor de cálcio, nível crítico de cálcio, 4 centimol, 40 milimol. Se dá para trabalhar com isso, dá para atingir isso, ok. Se não dá, vamos trabalhar com relação. E não precisa ficar na discussão que o pessoal fica. Porque um fala, eu trabalho com relação. E daí, na maioria das vezes, se você for pensar,
Quem fala que relação e porcentagem de nutrientes da CTC é ruim, são pessoas, você faz o seguinte, são pessoas que trabalham em regiões de solos mais argilosos. E nesse solo não é possível fazer isso mesmo, vai gastar muito. Dose muito alta de calagem. E quem defende mais relação e porcentagem de nutrientes da CTC é quem trabalha mais com fertilidade do solo em solo de textura mais arenosa. Tá? Só assim que a gente vai entender o sistema. Então, para a gente continuar, no sábado eu não assisti a apresentação, mas vocês estudaram a intervenção de análise de solo. Mas uma coisa que é muito importante, a gente ter a noção, só para a gente recordar isso, não é o tema da apresentação, mas para a gente recordar. Quando nós falamos de unidade, é muito importante. No estado de São Paulo, nós trabalhamos principalmente com milimol carga. O restante do Brasil trabalha com centimol carga. Você tem uma diferença ali de 10. Então, só um minutinho, pessoal, tem alguém me ligando aqui. Então, só para vocês entenderem. Se essa unidade aqui está milimol e está 10,2 de cálcio, se fosse centimol, seria 1,2. 10 vezes menos. E por que é importante nós sabermos isso? Porque às vezes você está professor de fertilidade, vocês passam um trabalho, ou professor de culturas. Quando eu ministrei aula da cultura do amendoim, eu passei para o pessoal fazer uma comentário de adubação. Daí a pessoa pega um livro, ou entra na internet, fala fórmula cálculo de calagem. Aí tem um monte de fórmula. Só que daí ele pegou uma fórmula de um livro que é lá do Mato Grosso. E lá, ele considera a CTC em centimol. Aí ele faz a conta de calagem, era para dar 1 tonelada por hectare, dá 10. Num solo de 10 toneladas de calcário é muita coisa. Tá vendo? Você é 10 vezes para cima ou 10 vezes para baixo. Então, olhem a unidade. Eu até errei lá no começo. Quando eu falei, a primeira coisa que vocês têm que olhar é a unidade. Tá? Mas, de forma geral, o estado de São Paulo, milimol, e o restante do Brasil, centimol. Tá? Olhou a análise, olha que é importante fazer, pelo menos, chegou na propriedade, vai começar a consultoria, a primeira analisar a granulometria. Então, aqui a gente vê que é um solo, ó, grama por quilo. Tem 14,9% de argila, um solo arenoso. Tá? Então, ó lá, pH menor do que 5,5. A porcentagem de cálcio na CTC, 29,8. Então, faz uma regrinha de 3, ó. 34,2 é 100%, 10,2 é X. Certo? 29. Cálcio, nós temos lá na CTC, quando não é... Anotem isso aí. Quando não é possível atingir o nível crítico de fósforo, de cálcio na CTC, eu trabalho com 50% de cálcio na CTC. Eu tenho só 29,8. Eu preciso levar para 17,6. E aí, se eu olhar aqui na análise do solo, dividir o cálcio por magnésio, a relação é de 1 para 1,85. A ideal é 1 cálcio para 3 magnésio. Então, já tenho magnésio nesse solo. O grau maior é cálcio. E aí? E aí, se a gente pegar um livro, se foi uma foto que eu peguei de um livro, lá na década de 50, teor de alumínio para aplicar calcário. 1 tonelada para cada centimol de alumínio. E se tivesse a presença de outras fontes de acidez, tivesse muito hidrogênio, por exemplo, você ia fazendo vezes 2, vezes 3, vezes 3,3. Mas lá na década de 50. Aí você também tem, muito usado no estado de São Paulo, essa forma feita pelo... Se eu não me engano, é pelo Quagio, do IAC, que é a fórmula V2 menos V1. V2 é da minha cultura, normalmente 60%, 70%. V1 é o V% do meu solo, vezes CTC dividido por 100.
Ou, melhor, também, você pode ver o PRNT do calcário, para ser mais preciso aqui. 10 vezes o PRNT. Então, você tem um PRNT 95, né? Você vai fazer essa fórmula. Só que você tem que tomar cuidado com a CTC aqui, qual é a unidade dela. Enfim, esse aqui era modelos. Aí, o que nós podemos utilizar hoje? O método V%. Quando nós pensamos num solo que tem unidade milimol, tá, pessoal? V2, vamos supor que eu quero cultivar aqui algodão. 70%. Menos V1, que estava na análise de solo. Então, lá o V% na análise de solo, vamos ver se era isso mesmo. É, 48,4. O que é o V%? É a porcentagem de magnésio e potássio na CTC. Então, você tem 48% ocupado pelos nutrientes e 50 e poucos por cento ocupado por hidrogênio e alumínio. Isso é ruim. Aí eu pego, faço aí vezes a CTC do solo. Por que tomar cuidado, pessoal? Se você pega aqui uma CTC que está em centimol, você vai multiplicar por 3,4, 3,42. Ao invés de dar 800 quilos, vai dar 80 quilos de calcário. Tá? Daí dividido por 10 vezes o PRNT do calcário. Daí eu pego 21, que deu aqui na diferença, vezes 34,2 dividido por 900. Chegando aqui, a resposta em toneladas por hectare. Dá 820 quilos por hectare, ou 0,82 toneladas por hectare. Aqui na nossa região, eu gosto de colocar esse valor. Na nossa região, os produtores falam o quê? A gente fala em guarda do produtor. Você vai lá para Sinop, hectare. Aí você faz de 20 a 40. A mesma conta. Só que você vai usar esse V1, você vai pegar lá de 20 a 40, que no caso deu 28,6. Vai chegar na conta. Uma tonelada, 0,4 ou 3,4 por alqueire. Por hectare alqueire. Estão percebendo que o teor de alumínio de 20 a 40 era maior, eu estou aplicando mais calcário? Estão percebendo que o V% era menor, estou aplicando mais calcário? Porque de 20 a 40 eu tinha uma maior parte ainda, a parte maior que de 0 a 20, ocupada por hidrogênio e alumínio. Então a dose tem que ser maior. Aí que chega a pergunta, vamos responder. Vamos excluir na forma e vamos fechar a pergunta. Eu posso somar as duas camadas? Eu posso somar as duas camadas do solo e aplicar? Muita gente tem essa dúvida. Só posso somar as duas doses, 0 a 20 e 20 a 40, se for a realizar o preparo convencional, a incorporação. Porque se eu somar as duas aqui, as duas quantidades, né? As duas doses, de 0 a 20 a 20 a 40, e aplicar tudo em superfície, um sistema de semeadura direta, o que vai acontecer? Vai saturar de 0 a 5, e você vai ter problema com a absorção dos micronutrientes catiônicos. Certo? Só posso fazer a conexão das duas camadas e incorporar e somar e aplicar juntos se eu for incorporar. Quer fazer um serviço bem feito? Aplica metade da dose, incorpora, tem que ser com arado pesado, né? Com a grade, incorporar isso aí. Ele não vai descer, no primeiro momento, até 40, que não tem grade que vai conseguir incorporar tão profundo assim. Mas você vai colocar mais profundo. E depois você aplica o restante em superfície, passa uma grade mais leve para incorporar novamente. Tá? Faz duas operações. Aí você tem que ver lá no dia a dia do operacional se dá para fazer isso. Tá? Mas assim, não pode mudar. Somar as duas camadas e aplicar em superfície. Aí tem outra fórmula. E aí existe uma discussão também. Fala assim, ó, a fórmula do V% subestima a quantidade de calcário. Para solo arenoso de baixo CTC, você tem que usar a fórmula de elevar o teor de cálcio na CTC a 50%. Na verdade, pessoal, vou explicar como faz essa conta, mas na verdade não existe isso. Ó, se vocês pegarem aqui, os teores do solo é o mesmo, é a mesma análise de solo. Tá? O que nós fizemos? Você tinha 29% ocupando, você precisava você estava com 10,2%, precisava aumentar para 17,6%, para levar 50% da CTC o teor de cálcio. Você tinha um déficit de
7,4. Quando você tem esse déficit, para aumentar 1 milimol de cálcio CTC, você precisa de 56 quilos de óxido de cálcio. Calcário, esse calcário que eu escolhi tem 40%. Aí você faz 56 vezes 4,7, vai dar 414 quilos de óxido de cálcio. Só que o meu calcário não tem 100% de cálcio, ele tem uma porcentagem, tem 40%. Eu faço uma regrinha de 3. 100 quilos tem 40. E para aplicar 414, eu preciso de quanto? Eu preciso de 1.330 por hectare. Resposta em quilos por hectare. Faço a mesma conta de 20 a 40, considerando a camada de 20 a 40 do solo. Você tem um déficit de 8,6. Por que o déficit aqui é maior do que aqui? Porque você tem mais hidrogênio e mais alumínio. Faz a regrinha de 3, dá 1.204 quilos por hectare. Aí você soma as duas camadas, dá 2 toneladas por hectare. Aí você vai na outra conta, dá 2 toneladas por hectare. Aí eu falo para vocês que a fórmula não é o mais importante. Sabe o que aconteceria aqui? Se ia dar diferente, aqui ia pedir mais calcário, se você pega um calcário com menor concentração de cálcio. Você pega um calcário que tem menor concentração de cálcio, é essa. E no meu solo o problema é cálcio, porque a gente já viu lá atrás que o magnésio não está tão baixo para aquela CTC. O meu problema era cálcio. Eu usei um calcário com alto teor de cálcio. Se eu uso com menor teor de cálcio, a dose ia dar maior aqui. Então, pessoal, se você fizer a fórmula certa, interpretar a sua análise de solo certa, não vai dar muita diferença. Você escolheu o calcário, desculpa, você escolheu o calcário certo, interpretar a sua necessidade da maneira correta, de uma fórmula para outra não vai influenciar muito. No final, somando as duas camadas, foi igual. Da forma do V% e saturar o teor de cálcio CTC. Agora, se eu não interpreto lá e acho que o meu maior problema fosse cálcio, fosse outro, fosse magnésio, eu usar um calcário magnesiano aqui, aí aqui ia dar uma quantidade muito maior. Então, detectou o problema, é cálcio. Use uma fórmula, mas veja o calcário que vai atender seu problema, que é cálcio. Então, não tem tanta diferença assim. Então, quando vocês forem numa palestra, eu já fui em algumas palestras, uma vez o palestrante falou assim, eu não uso fórmula de V% nesse solo arenoso, eu só uso elevar o teor de cálcio. Cara, eu fiz várias assim, alternando os tipos de calcário. Dá uma diferencinha, dá, mas é pouco. Agora, se você escolher o calcário errado, dá uma diferença grande. Normalmente, olha lá, tem pouca diferença. Sempre considere a CTC, pessoal. Por que eu falo isso? Porque a gente tem que olhar a CTC, porque às vezes alguém está falando para você que o teor crítico é 40 milimol ou 4 centimol, mas não cabe essa CTC. Às vezes está falando que o teor crítico de potássio é 3, 4, 5, que seja, mas às vezes não cabe nessa CTC. Então, só pensar quanto que cabe na minha CTC. E aí fica tudo mais fácil. Quanto cabe na minha casa? Eu tenho uma casa de 1/4 ou de 3/4? Casa de 3/4 é um solo de textura argilosa com matéria orgânica. CTC vai dar lá, não, todos os solos têm um pouco de matéria orgânica, com maior teor de matéria orgânica. A CTC vai dar um pouco maior, 100 talvez, 100 e pouco. E no nosso ambiente, eu tenho baixo teor de argila, uma argila de baixa atividade, argila 1:1, e matéria orgânica 1%, 1,5%. Então a CTC é muito baixa. Tá? Aí você pode perguntar para mim, Carlos, mas tem como eu chegar nessa análise de solo aqui e atingir aquele nível crítico? É muito difícil, mas tem como. Tá? Como? Aumentando essa aqui, ó, matéria orgânica. Você tem duas formas de aumentar a CTC do solo. Ou por matéria orgânica ou por argila. Você comprar argila e aplicar no solo é inviável. Aumentar a matéria orgânica é viável. Só que nosso ambiente de produção, você atingir teor de 3% de matéria orgânica, é muito difícil.
Porque você tem duas coisas que não deixam acumular muita matéria orgânica. Você tem alta temperatura e tem alta aeração do solo. Oxigênio com temperatura, você degrada, a matéria orgânica mineraliza muito rápido. Tá? Mas, se você quiser aumentar CTC num solo arenoso, o caminho é aumentar a matéria orgânica. É fazer plano de cobertura, é colocar raiz no sistema. Tá? Mas já vou adiantar para vocês. Chegar a 3% é muito difícil. Tem um estudo nosso, num ambiente de solo arenoso, uma área de 5 anos de rotação de cultura, com plano de cobertura, principalmente gramínea e leguminosa, para aumentar a matéria orgânica, não é só carbono, você tem que ter nitrogênio. Ela atingiu 1,9. Saiu de uma área de pastagem degradada, foi a 1,9 em 5 anos. Tá? Mas é um sistema que fazia algodão safra e safrinha só plano de cobertura. Se fizer só de milho nesse ambiente nosso, é um problema. Porque você tem baixo aporte de raiz no sistema. Soja de milho com a região de menor temperatura e de maior teor de argila no solo, ótimo. Soja de milho no nosso ambiente de produção reduz a matéria orgânica do solo, ao invés de aumentar. Porque o aporte de carbono e nitrogênio, aporte de raiz é baixo. Pessoal, se tiver dúvida, vocês podem interromper, tá? Tomar uma água. Então, forma de aplicação. Pode fazer pergunta. Eu tenho uma dúvida. Você estava falando em questão da matéria orgânica, né? Que soja e milho não daria uma boa matéria orgânica. Qual o sistema que você considera que seria o mais adequado, assim, para dar um bom nível de matéria orgânica? Tá. Só toma cuidado. Num ambiente similar ao nosso, que você tem baixo teor de argila, porque é a argila que protege a matéria orgânica. Lá no solo, você tem dois tipos de matéria orgânica. Na verdade, você faz fracionamento da matéria orgânica, você tem a matéria orgânica particulada, você tem a matéria orgânica ligada a minerais. Essa matéria orgânica ligada a minerais, ela está protegida pela argila. Então, ela não deixa a argila, não deixa ela degradar. Então, em um ambiente que eu tenho teor de argila maior, a temperatura durante o ano, na média do ano todo, não é tão alta. Um sistema que tenha soja e milho funciona muito bem. Por isso que algumas regiões do Brasil não se preocupa tanto em fazer um milho consorciado com a braquiária. Agora, no nosso ambiente de produção, que você não tem muita argila para proteger a matéria orgânica, você tem alta temperatura e o solo tem muito macro porosidade, entra muito oxigênio, é difícil. Nesse ambiente nosso, então vamos pensar assim, ambiente do Oeste Paulista, um ambiente de produzir grãos. Quer fazer soja e milho? Eu já acho que é arriscado, mas se for irrigado, tudo bem. Milho consorciado com braquiária, porque a braquiária é o sistema radicular no solo. Quer fazer amendoim? Faz amendoim na entre safra, faz braquiária ou faz milheto. E rotaciona com pastagem, porque amendoim você não pode fazer também 3 anos seguidos na mesma área, você tem problema com isso. Quer fazer algodão? Algodão, safra, safrinha, planta de cobertura. Resumindo, em um sistema como o nosso, nós temos que ter duas coisas para aumentar a matéria orgânica. Alto volume de raiz no solo e aporte de nitrogênio. Porque só carbono, você pega uma relação CN numa braquiária, numa raiz, é 50, 60. A relação da matéria orgânica é de 10:1, você tem que ter aporte de DN. Fazer isso via adubação mineral fica caro, então, melhor sistema. Uma cultura produtora de grão ou de fibra na safra, na safrinha, no inverno, consórcio de gramínea com leguminosa. Eu considero o melhor sistema para aumentar a matéria orgânica no nosso ambiente. Agora, um ambiente lá de Cascavel, por exemplo, soja e milho vai embora. Tá? No nosso ambiente, soja e milho é problema. Certo? Então, respondendo a pergunta, safrinha com consórcio entre gramínea e leguminosa. Qual gramínea? Uma gramínea que tem alto aporte de raiz. Palha é importante, mas raiz é mais importante, porque raiz aumenta a matéria orgânica em profundidade. Palha só ali de 0 a 4, 0 a 5 centímetros. Respondido?
Respondido, tá certo, então. Obrigada, viu, Carlos? Por nada. Então, aí eu faço incorporado ou superficial? Qual que é a vantagem de fazer aplicação incorporado? Maior área de contato, solo calcário, correção mais uniforme e profundidade. Desvantagem, custo operacional e destruição do solo, com maior risco de erosão. Quando eu penso em área superficial, eu tenho menor custo, não preciso incorporar, não é envolvimento do solo. Desvantagem, né? Menor disponibilidade de micronutriente catiônico, se você fizer uma dose muito alta, se não fizer, você não vai ter problema com isso. E inibe o crescimento radicular em profundidade. Tá? Agora sim, o que acontece? Imagine, por isso que eu falo que às vezes a gente tem que ter senso crítico. Imagine você pega uma análise de solo de um produtor do Paraná, que ele tem há 30 anos de sistema de semeadura direta. E na camada de 20 a 40, o pH está 4,9. E você tem um pouquinho de alumínio. Aí você ficou fanático naquela informação. Não posso ter alumínio. Aí você vai recomendar, em um solo argiloso, fazer o revolvimento para incorporar calcário. Você vai quebrar um sistema construído há 30 anos. A microbiologia do solo foi construída. Então, por isso que a gente tem um senso crítico. O sistema desse é que posiciona um gesso para neutralizar esse alumínio lá em profundidade. Então, às vezes, você vai ter que lidar com esse alumínio em profundidade de uma forma diferente, a não ser incorporar calcário. O problema que você vai causar destruindo o sistema de semeadura direta de 30 anos é maior do que você quer resolver, que é neutralizar um pouquinho de alumínio. Certo? Então, às vezes, vocês que estão estudando, estão na graduação, fala assim, foi falado isso na sala de aula, eu tenho que seguir a risca. Se eu sair disso, o produtor vai quebrar? Não. Às vezes, o problema que você vai causar tentando solucionar um problema menor, não compensa. Vocês estão entendendo? Então, assim que a gente tem que manejar. De outra forma, às vezes eu faço um cálculo de calagem, num solo do Paraná de CTC alta, vai dar uma dose muito alta de calcário, 10 toneladas. Mesmo só de 0 a 20. Pode acontecer às vezes, dependendo do método que você utiliza e tudo mais. E o teor que está no solo, o V%. Você aplicar tudo isso em superfície, vai causar um problema também. Então você tem que ponderar isso aí. Falar, vou aplicar um pouquinho menos, que 10 é muito. Tá? Gessagem. Fornecer cálcio com maior rapidez e neutraliza o alumínio tóxico. Indicado em situações em que a calagem foi realizada muito próximo da semeadura. Tá? E os teores de cálcio são muito baixos. Principalmente em área de primeiro ano. E aí aquela pergunta lá do amendoim, lá no início da apresentação. Se eu tenho um solo de amendoim e faço a calagem muito próximo do dia da semeadura do amendoim, ou faço até antes, mas não choveu bem antes entre a calagem e a semeadura do amendoim. Aí que entra o gesso, ó. O gesso em cobertura, por isso alguns produtores fazem gesso em cobertura e amendoim. Vai fornecer cálcio na superfície, rápido. Na área de primeiro ano, amendoim é cultivado em áreas de reforma de pastagem e reforma de cana. Fertilidade normalmente não é boa nessas áreas. Lavouras que não receberam outra fonte de enxofre. Então, você imagine que você tem um baixo teor de enxofre no solo, você não semeou sua cultura com super simples, é uma leguminosa, não posso fazer nitrogênio, não preciso, né, que eu não preciso fazer com sulfato. Aí o enxofre é uma boa alternativa de fornecer gesso, é uma boa alternativa de fornecer enxofre. Tá? E aí, pode ser aplicado em pré-semeadura, não há necessidade de incorporar, porque ele já é móvel. Atenção para altas doses de calcário e gesso combinado. Pode reduzir a disponibilidade de potássio, principalmente em solos arenosos de baixo CTC. Então, às vezes faz uma calagem alta, aí você quer aplicar mais 1,5 tonelada de gesso num solo arenoso. Vai ter problema com potássio, provavelmente. Principalmente em culturas que têm maior demanda por potássio, exemplo, soja. Tá? Algodão, amendoim não tem uma demanda tão alta assim por potássio. Tá?
Então, é o senso crítico. Posso fazer os dois? Posso. Vou fazer os dois. Qual que eu faço primeiro? A calagem. E a demora mais para reagir. Ela vai reagir, vai corrigir ali na superfície, e depois vem o gesso para corrigir em profundidade. Ele age mais rápido. Tá? Então, o gesso faz isso aqui no solo. Eu aplico o calcário, ele corrige superfície. Eu acabei de falar. Depois eu aplico o gesso, ele desce e corrige em profundidade. Olha ele amarrando alumínio aqui, não deixando ele mais disponível em subsuperfície. E aí o sistema radicular da cultura que eu cultivar aqui, ó, vem aqui em profundidade. E aí quando tem um veranico, o solo começa a secar na superfície. Até acabar a umidade aqui, já deu outra chuva. Isso aqui é um seguro que o produtor tem. Então, pessoal, quer produzir bem em solo arenoso? Pensa em subsuperfície. Na verdade, até mudar a frase. Quer produzir em solo arenoso? Pensa em subsuperfície. Quer produzir bem sempre? Pensa em subsuperfície. Solo arenoso é indispensável. Em outros ambientes, você quer ter alto potencial produtivo? Também pensa. Então, sempre coletar solo 0 a 20, 20 a 40. Tá? Todo ano. É barato fazer análise de solo. E a gessagem? Como que é a fórmula? Tem fórmulas também. Ó. Se eu pegar aqui, necessidade de gessagem, pego o V%, considero 50, o V2, e o V1, sempre 50 que eu considero. O V1, eu pego o meu V1, o meu V% de 20 a 40 do solo. Então, vou lá no solo, pego o V%, que anda de 20 a 40. V do CTC dividido por 500. Chego na conta, 1,3 toneladas por hectare. Ou eu posso fazer pelo teor de argila. Teor de argila do solo em gramas por quilo, vezes 5. Vai dar 640. Então, para um solo arenoso, normalmente a recomendação de gessagem é pouco. Agora, fez a recomendação de gessagem com solo arenoso, deu 10 toneladas de gesso, fez alguma coisa errada. Tá? Solo arenoso é em torno de 1 tonelada. Vai oscilar um pouco para baixo, um pouco para cima? Vai. Uns 25%, 30%? Para cima ou para baixo, sim, vai depender do solo. Mas não vai dar uma diferença de, por exemplo, aplicar 5 toneladas, 4 toneladas de gesso. É muita coisa. A recomendação de gesso deve ser realizada de acordo com a análise do solo de 20 a 40, exceto quando visa fornecer apenas enxofre. Quando eu quero fornecer apenas enxofre, a dose é menor, é 250 quilos, mais ou menos, de gesso. O objetivo é só fornecer enxofre, não é condicionador de solo. Atenção para a dose maior de 1 tonelada em solos arenosos. Gesso agrícola pode ser uma ótima opção para fornecer cálcio e enxofre. Rapidamente, mais rápido que calcário. E aí, pensar em eficiência, né? A gente ir finalizando. Quando eu penso em eficiência da adubação, olha esse trabalho que nós fizemos aqui. Esse trabalho nós fizemos, acho que o Guilherme até deve estar presente, não sei se ele está, foi iniciação científica do Guilherme, eu ajudei ele nesse trabalho. Uma área pós-pastagem degradada, que eu fiz calagem ali, próximo da aplicação de fósforo. Então, fui semear minha cultura em setembro, em outubro, fiz o calcário em setembro. E uma área de rotação de cultura, já de 5 anos, que eu já venho fazendo calagem, correção do solo a tempo, o solo está redondinho. Quando eu aplico o fósforo em um solo que não foi corrigido adequadamente, olha isso aqui. Você aumenta o teor de fósforo no solo. Então, aqui é dose de P2O5, de 0,50 a 100, 200, 400 kg por hectare. Tá? Apliquei no solo. E aí, o teor no solo, ele sai aqui de 3, vai para 12, mais ou menos. Então, você precisou aplicar 25 kg de P2O5 para aumentar 1 miligrama no solo de fósforo. Vamos ver na outra área? Mesma coisa. Experimento, pessoal, um próximo do outro, tá? Aqui, ó, 0,50, mesmo tratamento, só que é uma área corrigida já. Rotação de cultura, já de 4 anos, aplicando calcário. Eu precisei de 11 quilos por hectare de P2O5 para aumentar 1 miligrama de fósforo no solo. Está vendo como a eficiência da adubação fosfatada é melhor em um solo feita a correção? Isso aqui você pode servir de base. Você pegar os livros na literatura,
eles falam que mais ou menos tem que aplicar 10 kg de P2O5 para aumentar 1 miligrama no solo. Então, você está a 5, quer ir para 15, tem que aumentar 10. Você tem que aplicar 100 kg de P2O5. Mas, você precisa estar com o solo corrigido para essa adubação ter uma maior eficiência. Se você pensar um solo que não está corrigido, você tem que aplicar 25 kg. O dobro. Para ter o mesmo resultado lá no final. Pessoal, vou tirar uma mensagem aqui. Não sei se é do pessoal da organização. Ah, não. E aí, outro trabalho. Esse trabalho foi feito na área de um experimento experimental da UNOeste. Trabalho feito pelo Daniel, talvez esteja assistindo, eu ajudei ele a fazer, nós escrevemos um artigo, está em tramitação. Então, nós temos uma área de pastagem degradada, isso aqui era. O que nós fizemos? Pegou a área de pastagem degradada, aplicou calcário em superfície. Na outra parcela, aplicou e incorporou esse calcário. A mesma dose, tá? Foram 2 toneladas por hectare de calcário. Um incorporado e outro não. Então, o sistema de semeadura convencional incorporou com a grade. O sistema de semeadura direta aplicou esse calcário em superfície de argila. Coletou solo 18 meses após. Pessoal, isso aqui é um solo arenoso com 15% de argila. Olha o que acontece no pH. Quando eu não incorporo, que é a linha tracejada, que é o sistema de semeadura direta, pH é menor, mais ácido, do que onde eu incorporei. Incorporei ficou mais próximo de 7. A CTC, olha o tanto que a CTC é maior quando eu incorporo o calcário. Olha a saturação de base quando é maior. Então, cara, eu tenho que incorporar calcário sempre? Não. Mas se eu for pegar uma área de pastagem degradada e for iniciar um sistema de semeadura direta, é obrigatório corrigir esse solo primeiro. Porque daí eu corrijo esse solo, e daí se eu manejar corretamente a calagem, a gestagem durante os anos, eu vou conseguir construir um sistema de semeadura direta de 20 anos, 30 anos. Se eu começar errado, não incorporando calcário, o que vai acontecer? Isso aqui vai ter menor produtividade. Olha a minha CTC como é menor quando eu não incorporo. Porque antes de tudo, pessoal, de iniciar um sistema de semeadura direta, eu tenho que corrigir a química do solo. E quando eu pego um solo degradado, eu tenho que incorporar esse calcário. Olha lá, cálcio. Você acelerou a reação do calcário quando você incorporou, aumentou cálcio, aumentou magnésio, aumentou potássio. Por que você aumentou potássio? Você tirou o hidrogênio, o calcário reagiu mais rápido. Olha o fósforo, tanto que é maior, você aumentou a eficiência do fósforo e neutralizou esse alumínio. O pH está na faixa adequada para maior disponibilidade de fósforo, trator resina. Só trator resina ele pega o fósforo na solução. Então, pessoal, aqui faltou colocar essa tecnologia de aparecendo aos poucos, mas vamos iniciar do início. Calagem e gessagem é fundamental para a produção de alimentos e fibra em ambiente de clima tropical. Tem que usar, é fundamental. Qual a dose? Não sei, mas tem que usar. Dose de calagem e gessagem depende principalmente da CTC. Altas doses podem limitar a absorção de algum nutriente. Quando você pensa em correção do solo, pensa assim, pensa na CTC. Mesma coisa, eu vou pintar minha casa. A minha casa tem 50 metros quadrados ou tem 200 metros quadrados? 50 metros quadrados é uma casa pequena, você vai precisar de pouca tinta para corrigir, para pintar a casa. Mesma coisa do calcário. Se a CTC é pequenininha, você pede pouco calcário. E se a minha casa é de 200 metros quadrados, CTC alta, 100, por exemplo, aí eu vou precisar de mais calcário para corrigir. Olhem a CTC. Adubação sem a prévia correção do solo reduz a eficiência dos fertilizantes, aumentando o custo de produção. Viu o fósforo como você precisa naquele trabalho nosso? Você precisou de dobro de fósforo para aumentar a mesma quantidade no solo, quando eu não tinha corrigido. Gesso agrícola é importante principalmente em ambiente sujeito a déficit hídrico, pois melhora a exploração do solo, por melhorar o desenvolvimento radicular. Tá? Gesso é muito importante. Ah, vou fazer gesso, vou fazer calcário? Tá salva a lavoura? Não, você tem que colocar planta de cobertura. Para melhorar a microbiologia também. Se você quer hoje alta produtividade, você tem que pensar em química, física e microbiologia.
tá? Então, pessoal, obrigado pela atenção. Esse aqui é o meu contato. Se alguém quiser entrar em contato, alguma dúvida, fica à disposição, via e-mail ou WhatsApp. Dúvidas? Estou à disposição. Bom, então, está aberta perguntas. Se alguém tiver alguma dúvida. Ô, professor, o Carlos, né? Vou fazer uma pergunta. Na parte da incorporação do cálculo, né? Em questão, tipo assim, de 0 a 20 e 20 a 40. Falou que se fosse para fazer dos dois, tipo assim, se fosse acontecer um revolvimento do solo, até poderia, né, somar no caso e aplicar. E se fosse fazer daí em questão do plantio direto, tipo assim, pega então o teor de 20 a 40 que está precisando mais de aplicar ele, como é que é feito daí em questão disso? Já que não vai ter esse revolvimento do solo. Sim. O sistema de semeadura direta, que eu não vou poder fazer incorporação com a grade, eu só considero a camada de 0 a 20. Tá? Então, aplico, considero a análise de solo 0 a 20. Você fala, então não preciso coletar de 20 a 40? Precisa. Por quê? Porque se tiver alumínio em profundidade, você faz, depois que realizar a calagem, depois que o calcário reagir, você faz um gesso, porque o gesso tem capacidade de descer no perfil do solo, sem você precisar fazer incorporação, e esse gesso vai neutralizar o alumínio em profundidade. Isso vai ser um processo um pouco mais demorado, porque você vai ter que aplicar o calcário, esperar esse calcário reagir e depois fazer o gesso, tá? Mas, quando é sistema de semeadura direta, que eu penso em encomendar calcário, eu considero de 0 a 20. Tem uma pergunta no chat. Guilherme, eu leio aqui e respondo para ele. Guilherme é aqui da Oeste. Carlos, no caso do magnésio na calagem, posso fazer uma calagem pensando nele apenas? Ou deixo para ir de carona quando for pensando em cálcio? Certo. Vamos pensar que meu pH está ok, alumínio está ok e cálcio está ok. Se eu tenho um solo arenoso, que mesmo eu tendo o pouco que eu tenho é muito pouco, porque a CTC é muito baixo, eu tenho que dar um jeito de fornecer magnésio. Tem outros fertilizantes que têm magnésio, tá? Tem outros fertilizantes que têm o magnésio também. Vocês estão ouvindo? Caiu minha conexão. Tá cortando ou tá tranquilo? Não, tá tranquilo. Beleza. Então, se eu tenho um solo arenoso, que a reserva é pequena, eu tenho que dar um jeito de fornecer o magnésio. Agora pensa assim, eu estou com um solo CTC maior, CTC 100. O magnésio não está no nível crítico e não está ocupando 15% da CTC. Mas mesmo assim, a quantidade é uma quantidade boa. Aí eu penso fazer no próximo ano. Porque o pouco que você tem, dependendo da cultura que você vai cultivar, você vai conseguir ter uma boa produtividade. Agora, na areia, é problema. Porque eu costumo brincar, né? O nosso solo arenoso é uma kitnet, cabe muito pouco nutriente. Então, se for na areia, corrija aquele ano. Se for num solo mais argiloso, você ter um pouquinho maior, dependendo, eu consigo esperar fazer no próximo ano junto com a calagem. Certo, Guilherme? Tem outra aí, professor. O Carlos. Jonathan. Professor, solucionar os problemas deveria na aplicação... Solucionar os problemas de deriva. Ah, deriva. Certo. É um problema muito sério. Porque às vezes você vai com recomendação de calagem lá para 2 toneladas por hectare. Você aplica num dia que está ventando. Boa parte vai cair do talhão do lado ou no vizinho. Então, o jeito mais fácil de solucionar é aplicar num dia que não está ventando. É o jeito mais fácil. Agora, tem outras formas de você manejar também? Sim, tem outras formas. Como? Usar um aplicador de calcário por gravidade, que ele vai aplicando próximo ao chão. Tá? Só que o operacional é mais lento e tudo mais.
Mas, assim, a melhor forma é aplicar no dia que não está ventando. Agora, um calcário que tem uma deriva menor, pode ter. O calcário mais grosso. Só com o calcário um pouquinho mais grosso, normalmente vai ter um PNT menor, vai demorar mais para reagir. Quanto o calcário mais fino, o PNT dele maior reage mais rápido. Então, não tem um milagre. É tentar aplicar no dia que não está ventando muito. Ou usar um aplicador por gravidade, que ele vai aplicar mais próximo ao chão. E não vai ser a lanço, né? Carlos, teve uma parte do curso que você citou a questão de incorporação do calcário, por exemplo, 10 toneladas, uma parte incorpora, outra não. Tem algum parâmetro, assim, para a gente saber esse tanto eu deveria parcelar ou não, ou é muito de ambiente também? Depende da CPC do solo. De modo geral, se você utilizar a fórmula certa, né? Vamos lá, um solo argiloso. Normalmente vai pedir altas doses de calcário em um solo argiloso. Tá? Tem casos que vai pedir 10 toneladas de calcário. Eu, particularmente, não aplicaria uma dose alta dessa forma. Num solo argiloso, eu iria até 5 toneladas. Num solo arenoso, 2,5 toneladas. Agora, isso vale sempre? Não, é de cada agrônomo, é de cada ambiente. Primeira coisa, se é um solo argiloso, eu posso aplicar um pouquinho mais, que a CTC é maior. Se é um solo arenoso, cuidado. Mas eu, particularmente, não faria doses maior do que 5 toneladas no solo argiloso ou 2,5 toneladas no solo arenoso, sem incorporar. Ah, mas aí eu não vou corrigir. Mesmo se você aplicar tudo em um ano só, parcela. Então, às vezes tem 10 toneladas, divide em 3 anos, faz 3,3 cada ano. Tá? Faz uma correção gradual. Eu acho que é o jeito mais fácil de você manejar. Entendi. Obrigada. Por nada. Mais alguém? Temos uns minutos ainda, pessoal. Quem quiser perguntar, quem também ficar, às vezes, com uma dúvida mais específica, pode enviar um WhatsApp ou um e-mail. Quando a gente pensa em correção do solo, não tem como a gente falar tudo em um dia só, né? Tentei trazer os conceitos mais pontuais, que a gente tem as maiores dúvidas. Bom, Carlos, então, se ninguém se manifesta, a gente pode encerrar por aqui. Agradeço pela disponibilidade do seu tempo e por passar esse conhecimento, né, que é tão valioso para a gente, né, e poder participar desse curso. Gostei muito da palestra, particularmente. Espero que todos tenham gostado também. Agradeço a todos por estarem presentes. Amanhã, dia 20, o link para poder entrar no curso vai ser o mesmo de hoje, tá? E não se esqueçam também de entrar no link que está disponível no chat. Só copiar ele e colar na barra de pesquisa, eu já testei, para poder gerar o certificado. Tá? Então, é isso aí. Muito obrigado novamente, Carlos. Obrigado a todos. Tenham uma boa noite. E espero vocês nos demais dias de cursos aí. Obrigado pela oportunidade. Foi um prazer poder contribuir um pouco. A gente agradece. Se alguém tiver alguma dúvida também, o Carlos já deixou aí o contato dele. E se precisar entrar em contato com a gente, é só procurar GEL, Unimar, ou entrar em contato via e-mail, com o e-mail que a gente disponibilizou para vocês, tá joia? Todos tenham uma boa noite aí, muito obrigado.